de como você enxerga essa intersecção assim da odontologia na cardiologia e como que você procura abordar isso com os seus pacientes. Isso é algo abordado assim nas suas consultas de cardiologia em si? Bem-vindo, bem-vinda ao Muito Além dos Dentes. Esse é o podcast que vai além da odontologia para trazer informações e conteúdos relevantes para você sobre saúde e estilo de vida. Eu sou Eduardo Fregnani, dentista clínico, mas que não consegue ficar sem ensino e pesquisa vinculado à minha rotina, e trago aqui para vocês conteúdos quase sempre com um convidado referentes à área da saúde, mas também explorando alguns horizontes culturais e sempre notícias mais recentes e relevantes do mundo da saúde. Nosso episódio de hoje, eu tenho um convidado muito especial da área médica, Dr. Henrique Greenberg, que eu posso considerar como um grande amigo e que vai estar aqui hoje para conversar com a gente sobre a intersecção da odontologia e medicina, ou odontologia e cardiologia, ou a odontologia e o estilo de vida. Acho que a gente tem muita coisa para conversar e com certeza vai ser um podcast com muito conteúdo e informação, tanto para profissionais da área da saúde quanto para o público leigo. Então, muito obrigado, Henrique, por ter aceito o nosso convite de estar aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast e que nós conseguimos trocar um diálogo bem bacana aí. Muito legal, Edu. Eu tô, assim, lisonjeado de estar aqui com você, um cara que eu admiro muito. Obrigado. Então, eu queria agradecer aí a oportunidade de conversar com você, tão gabaritado na área da saúde, que já te conheço há tanto tempo, para a gente poder aí trocar ideias sobre saúde e contribuir aí com o pessoal que está nos assistindo. Sim. O Henrique é um médico cardiologista que eu admiro muito e por muitos motivos. Tem uma lista extensa assim, de admirações que eu tenho por ele, mas uma que eu gostaria que ele conversasse com a gente é sobre a forma que ele entende a medicina hoje em dia, a forma como ele atua como médico cardiologista e até médico do estilo de vida, vamos dizer assim, que eu quero até que você explore um pouco mais esse termo, que eu sei que você anda estudando bastante. Então, essa visão de uma medicina contemporânea, de uma medicina baseada em outros aspectos que não focado diretamente na doença, mas na prevenção da doença, acho que tem muito a ver com o que a gente está enxergando, vivendo hoje em dia na odontologia. E muito do que a gente vê nessa odontologia contemporânea, eu acho que é algo que você enxerga na medicina e que, apesar de eu ter um convívio muito grande com muitos médicos, acho que poucos têm essa visão de enxergar a medicina com esses olhos que é o que você tem. Então, eu gostaria que a gente explorasse um pouquinho inicialmente esse assunto, que eu acho que é bem interessante e talvez novo, né? Conceitos novos para muita gente. Poxa, Edu, fiquei aqui emocionado assim, com essa introdução, né? Bom, eu também te considero da mesma forma, tá? E, bom, entrando um pouquinho nesse assunto, né? A medicina, ela sempre ela se propôs assim, a tratar doenças, né? A gente é formado na faculdade, na graduação e até mesmo na residência a cuidar de pessoas com doenças, né? A gente é muito capacitado para esse fim, né? A gente estuda basicamente isso. O lado da saúde, que eu vejo como totalmente diferente do lado da doença, ele fica um pouquinho de lado, assim, né? Na nossa formação e até mesmo na nossa vontade de estudar, né? Quando você quer assim, se capacitar em cuidar e poder tratar, curar as pessoas, né? E acaba, então, direcionando para esse lado, assim, né? E ao longo do tempo eu fui entendendo, e acho que a cardiologia me proporcionou isso, assim, sabe? Eu fui vendo que existe um lado gigantesco a ser explorado e que a gente não foi formado para isso, mas que é extremamente importante, que é o lado de cuidado da saúde, né? E a questão da prevenção, que é, vamos dizer assim, algo de extrema importância,
ele está muito mais ligado, logicamente, que às questões de cuidado em saúde do que tratamento de doenças. Porque quando você está tratando a doença, de uma certa forma, você perdeu a oportunidade de preveni-la. Logicamente que existe a prevenção secundária, enfim, um campo mais específico e técnico para explorar, mas dentro da prevenção primária, você acabou perdendo essa oportunidade, né? Então, a cardiologia é muito isso, né? Eu acho que quando a gente consegue adotar medidas de prevenção e cuidado com os cuidados com a saúde, a gente agrega muito valor, né, no cuidado do paciente, diminui muito a morbidade, diminui custo, né, e proporciona, além de tudo isso, uma melhor qualidade de vida. Né? Quando? Hoje. Né? A gente esquece de pensar que a gente pode viver melhor hoje. A prevenção fica uma coisa muito do futuro também, assim. Isso também é uma mudança de paradigma quando fala em prevenção, sabe? Porque você está prevenindo algo para quando? Isso fica meio vago. O que você está prevenindo? Como que isso de fato vai prevenir? Qual é a certeza que você, com essas intervenções hoje, você vai gerar prevenção futura? Beleza, os trabalhos mostram isso. Mas de uma forma mais palpável, você explorar que as medidas de cuidado em saúde que vão gerar, de fato, prevenção, elas vão fazer com que você viva melhor hoje. Tenha mais qualidade de vida, bem-estar, segurança e controle do que você está fazendo. Então, e é nisso que se baseia a medicina do estilo de vida, assim. A medicina do estilo de vida tem uma certa definição que é um conjunto de intervenções em questões nutricionais, atividade física, saúde mental, sono, qualidade de relacionamento e controle de tóxicos, ou seja, nessas 6 áreas de atuação, em que as intervenções nessas áreas, elas proporcionam prevenção, tratamento e talvez reversão de doenças crônicas, daí das mais frequentes que existem. Então, a medicina do estilo de vida, ela se propõe a intervir nessas áreas de forma comportamental, criando hábitos para que a gente possa, de fato, prevenir, tratar e talvez reverter doenças crônicas que acometem as pessoas. Você sabe que a odontologia, ela vem caminhando muito para isso também, né? Diferente da medicina que vocês nascem como médicos no hospital e que vocês veem a interdisciplinaridade como algo extremamente natural, assim. Você tem que se comunicar, obviamente, com outra especialidade médica, mas no ambiente onde vocês são formados, os médicos, vocês têm que conversar com outros profissionais da área de saúde, né? Nutricionista, fonoaudiólogos, enfermeiros. Então vocês são muito habituados a essa interdisciplinaridade e que acho que forma o médico com uma cabeça mais ampla para a questão de promoção de saúde no sentido mais global do que efetivamente o dentista, que talvez seja um dos poucos profissionais da área de saúde que, de maneira geral, salvo várias raras exceções, tem um estágio no hospital durante a sua formação. Então ele é realmente formado para ficar no quadrado da boca. E isso gerou ou tem gerado uma série de repercussões ao longo dessa história da odontologia quanto à dificuldade de compreender o impacto ou da associação de problemas de saúde geral com a boca. Então, você comentou, né, do sono, você comentou de questões saúde mental, né? Então, hoje a gente sabe muito bem que existem distúrbios de ansiedade ou distúrbios do sono que têm um impacto na saúde bucal de forma muito relevante, mas isso é algo relativamente novo e que poucos são os dentistas que conseguem, eventualmente, numa consulta de check-up, de rotina de um paciente, identificar comportamentos na boca que podem, na verdade, estar vindo de questões muito mais profundas e não locais, né? E que necessitariam de uma interconsulta com outros profissionais. Então, acho que essa é uma área que a odontologia tem buscado muito, sabe? Avaliar
o impacto do estilo de vida ou desses 6 itens que você conversou na boca e que tem muito, e efetivamente tem muita relação. Você falou nutrição, né? Tem muitos hábitos alimentares que tendem a ser cada vez mais comuns na população atual, como por exemplo o consumo excessivo de alimentos ácidos, que pode ter um impacto, açúcar, que pode ter um impacto bem importante na cavidade bucal. E aí não basta a gente atuar como tratando a cárie ou prevenindo a cárie. O problema, né, é muito maior. Então não adianta ele chegar aqui com a sequela da erosão do dente, ele já perdeu o esmalte dentário. Então a gente tem que caminhar junto com outros profissionais para enxergar isso. Mas tirando esse aspecto que talvez seja novo na odontologia, vamos dizer assim, novo entre aspas, ou que tem se buscado trazer isso mais à atenção, existem alguns aspectos que parecem ser mais bem conhecidos ou determinados, apesar da gente não ter muita evidência científica consolidada, como, por exemplo, doença periodontal e risco cardiovascular, né? Doença periodontal e, eventualmente, diabetes. Então, existe uma correlação, talvez não exista a mais alta evidência científica disponível, mas a gente sabe que existe essa correlação da cardiologia principalmente com a periodontia, né? Com doenças periodontais. E isso, de certa forma, a periodontia, como disciplina clínica básica, durante a formação, aborda com os alunos, talvez não na profundidade necessária, mas, de certa forma, aborda. E talvez, principalmente os especialistas em periodontia, conseguem ter uma conversa um pouco mais profunda com os pacientes sobre esses aspectos. Além disso, de correlação direta assim, com a cardiologia, a gente tem questões de cada vez mais os médicos prescreverem para controle dos seus pacientes anticoagulantes ou terapias com dupla anticoagulação, muitos medicamentos novos que surgiram no mercado e que o dentista eventualmente não tem nem conhecimento, né, dessas medicações e da forma adequada de fazer o contato com o médico para suspender ou não, em que momento suspender para fazer o procedimento que precisa ser feito naquele paciente. Isso pode gerar algum tipo de insegurança ou até mesmo de complicações odontológicas por conta disso. Eu queria que você desse assim, a sua experiência de como você enxerga essa intersecção assim, da odontologia na cardiologia e como que você procura abordar isso com os seus pacientes. Isso é algo abordado assim, nas suas consultas de cardiologia em si? Sim, achando fantástico assim, né? essa visão, né, mais integral assim, né, do paciente, né? Eu não gosto muito assim, não gosto nada do termo, né? Ontem eu estava conversando com um colega e eu estava falando, não, eu estou vendo aqui um doente e já vou falar com você. Uhum. Eu não gosto muito de estigmatizar assim, as pessoas como doentes ou pessoas assim, dessa forma. Assim, né? As pessoas são pessoas, elas têm doenças, né? Têm problemas. Né? E dessa forma integral de avaliar, nessa perspectiva, assim, a gente não consegue ser cardiologista e enxergar só o coração daquela pessoa que está ali. Você tem que enxergar a pessoa como um todo. Né? O cuidado em saúde visa isso, né? Ou seja, quando você cuida da saúde de uma pessoa e valoriza aqueles pilares que eu te falei, que estão ligados ao tratamento e ao cuidado da saúde, você está enxergando ela como um todo. Os benefícios vão ser para a pessoa como um todo, né? Não direcionado para um órgão ou para outro. Né? Um exemplo da atividade física, por exemplo, a atividade física ela não beneficia só a musculatura, entendeu? Olha quantos benefícios. Eu acho que, não sei, eu perderia aqui a quantia assim, de quantos benefícios a atividade física proporciona para uma pessoa. Assim. Então, é uma coisa muito mais ampla, assim, né? Muito mais ampla. Então, assim, primeiro, enxergar a pessoa como um todo e na questão da odontologia, entender que vários sinais que estão ali na boca podem ser reflexos de problemas como um todo daquela pessoa, seja de várias naturezas, cardiológicas, neurológicas, enfim, endocrinológicas,
eu acho que é muito interessante. Acho que os dentistas como você, de alto gabarito, devem, de fato, né, pensar dessa forma, assim, sabe? Então, assim, eu admiro muito você que tem essa visão, entre outros, né, que, assim como você, enxergam as pessoas dessa forma, assim, né? Você, lógico, é especialista ali no cuidado, como você falou, no quadrado da boca, mas você está enxergando a pessoa como um todo e cuidando de uma pessoa e não de uma cárie ou de um canal, entendeu? São vários sinais, né, que efetivamente você tem que estar atento, né? Que eu cada vez mais entendo que nós temos que ser muito observadores, né? O profissional da saúde, médico, dentista, a gente precisa ser observador, né? Então, a maneira como a pessoa está falando, a maneira como a pessoa está vestida, a maneira como a pessoa se comporta durante a consulta, acho que isso tudo pode refletir muitos outros fatores que não foram explicitados ali, né? Ou ela não falou, ou ela não veio por conta daquela queixa, mas que, de repente, o dente dela não para de quebrar por, obviamente, uma super ansiedade, para a pessoa estar com alguma questão que é muito acima de uma questão puramente local, né? Então ela tá apertando o dente que nem um louco de ansiedade e a gente não conseguir captar essa inter-relação, né? Então acho que são aspectos que a gente tem que caminhar, mas que eu entendo, assim, que são poucos os médicos que têm essa visão como você, assim, né? De eu não posso olhar só o coração, né? Eu acho que existe uma tendência, pelo menos assim, do que eu vejo, existe uma tendência muito grande da gente se fechar na nossa especialidade, né? Assim, a gente olhar só aquilo, esquecer do resto, e muitas vezes a gente perde a oportunidade de se diferenciar em relação a o paciente considerar aquela pessoa como pessoa realmente de referência ou de apoio na área da saúde, por conta disso, né? Desse nosso fechar num pensamento só do núcleo da nossa especialidade, né? Dessa forma, você acaba, como eu te falei, enxergando órgãos, né? Cuidando de órgãos e doenças, cuidando de pessoas, né? Quando você se propõe a tratar de pessoas, tem coisas muito maiores, amplas, né? E até eu falei isso hoje, assim, porque com toda essa revolução tecnológica, a pandemia e tal, ficou muito aquela coisa da teleconsulta, né? E chegou um momento que falou assim, pô, vão acabar os consultórios, vai ficar só teleconsulta. Esse é um assunto que eu até queria perguntar para você. Como você vê a teleconsulta hoje em dia, assim? Assim, eu faço, sim, né? Acho que chegou para ficar, né? Mas o que eu queria tocar é mais na questão da preferência das pessoas, assim. Se a pessoa prefere o contato ali humano, assim, sabe? O contato físico, assim, sabe? Lógico que a tela facilita muito, o cara que está longe precisa e tirar uma informação, um retorno, e o cara não quer pegar o trânsito para chegar no consultório, e ele já teve o contato físico, é só um ajuste de coisas, uma análise de exames e um feedback, funciona, assim, sabe? Mas naquele primeiro contato ou numa rotina em que a última consulta já faz algum tempo, assim, sabe? A gente vê uma preferência muito maior pelo presencial. E uma necessidade até assim. Pela questão humana, eu acho, de você olhar no olho, conexão, você conectar, você examinar, e ainda essa parte humana e vamos dizer assim, mais integral do cuidado, né? Fica a tela muito impessoal nesse sentido. Sim. Acho que ela ainda ela se, vamos dizer assim, ela se colocou muito na frente, assim, da revolução tecnológica e de tudo isso que vem acontecendo em várias outras áreas. Na medicina, acho que ela não conseguiu ainda passar isso. Eu concordo. Embora, sim, ela veio para ficar, a gente usa como uma ferramenta de trabalho, né? E de solução, mas o que eu vejo na preferência das pessoas ainda a questão, e eu acho que isso muito pela questão humana e desse cuidado mais integral. A sensação que eu tenho é que na tela é mais fácil da pessoa colocar mais máscaras ou mais filtros que potencialmente podem refletir numa falha no sua compreensão daquilo que ela está se queixando. Quando tá olho no olho, a pessoa parece que é mais transparente ou fica talvez mais vulnerável, vamos dizer assim, no bom sentido, né? De realmente ser transparente e mostrar o que precisa ser mostrado para um diagnóstico, para uma avaliação de saúde correta, né? Então acho que é nisso, né?
Você, de forma bilateral, é muito mais explorado, entendeu? Assim, explorado no bom sentido, né? Você enxerga melhor as coisas, né? Sim. Os sinais, né? A postura, né? Assim, as sensações, né? Coisas que são importantes numa consulta, né? A linguagem corporal, né? E assim, toda a parte de comunicação também, né? Não só a comunicação falada, mas a comunicação ali daquele momento, assim, sabe? Completamente. Né? Você vê que passou na minha cabeça agora o contraponto, né? O oposto disso, que também eu acho maravilhoso e incrível, as cirurgias robóticas. Então você pode estar aqui em São Paulo operando um paciente na China pelo computador, né? Pelo robô. E que, sim, potencialmente isso pode ser muito interessante, vantajoso, parece coisa, né, surreal, mas que você não tem contato com, né, você está operando uma pessoa sem eventualmente conhecê-la ou sem contato, né? O que são dois universos muito diferentes, né? O primeiro é da consulta com um clínico que precisa conhecer, entender a doença, e o outro com um cirurgião extremamente técnico, né? Que, na verdade, ele precisa do campo dele ali aberto para fazer o que precisa ser feito. E a gente está falando de medicina do mesmo jeito, né? Então, isso é muito curioso, né? Assim, é interessante. Super interessante. A minha área é uma área mais clínica, né? Sim. Mas eu sinto isso, assim, todo dia, assim. Eu vejo, assim, na minha agenda de consultório, assim, ainda 90% das consultas, 95% das consultas são consultas presenciais, né? E assim, no meio do dia, São Paulo do jeito que é, né? E as pessoas vêm na consulta, preferem vir, vêm com os acompanhantes e olho no olho, sabe? Para tomar decisões importantes no cuidado de doenças, no cuidado de saúde, independente de qual área que a gente está abordando, assim, sabe? Então, eu vejo, assim, majoritariamente isso, e eu acho que isso ainda tem a ver com essa abordagem humana que a medicina é assim, né? E isso permite que a gente consiga explorar de forma positiva, né? Explorar no sentido bom da palavra, esses aspectos que você falou, né? Ou seja, não enxergar só o órgão ou a doença e enxergar a pessoa como um todo e poder fazer a diferença aí. Então, acho que esse é o ponto. No seu comentário anterior, você tinha me perguntado, eu acabei não respondendo, mas você tinha me perguntado sobre a relação, né, também das doenças odontológicas e correlacionadas especificamente daí na cardiologia, né? Você comentou das doenças periodontais, né? É bem interessante, assim, tem vários trabalhos correlacionando doença periodontal, principalmente doença inflamatória periodontal, periodontites e tal, com doença cardiovascular, sobretudo doença aterosclerótica, né? Doença coronariana aterosclerótica, né? Os trabalhos são mais transversais, assim, não são trabalhos que possam correlacionar causa e efeito, né? Exato. Mas eles podem falar sobre associações, né? E a doença periodontal, assim, se associa muito frequentemente com a doença cardiovascular, sobretudo doença aterosclerótica, né? Então, com certeza, é um ponto muito, muito, muito importante. Eu costumo avaliar isso nos pacientes e sugerir, sim, as avaliações odontológicas como parte do cuidado em saúde das pessoas nessa conexão, né? Assim, não de causa, eu não tô falando, puta, vai lá fazer sua porque vai resolver o seu... porque isso vai melhorar a sua doença cardiovascular. Não, as coisas estão em paralelo, né? As coisas estão em paralelo. Então, a pessoa que tem doença cardiovascular tem mais doença periodontal e vice-versa, e a gente precisa orientar as pessoas para que ela seja cuidada de forma integral, né? Eu acho que se eu só tratar a doença coronária e deixar o dente sem orientação, eu vou estar sendo incompleto no cuidado daquela pessoa. Então... Concordo. Para a gente finalizar essa primeira parte, gostaria de saber o que você teria como sugestão, assim, de principais hábitos que um dentista poderia sugerir para um paciente que não fuja obviamente completamente da área da atuação do dentista, né? Tem coisas que
não cabe a nós, a nossa competência, mas que potencialmente podem ser extremamente relevantes para a vida, para o estilo de vida daquela pessoa, né? Então, eu enxergo, por exemplo, que a odontologia falha muito em algo do tipo, só exemplificando, se um paciente chega no consultório, na maioria dos dentistas, e fala sobre gostaria de parar de fumar, a maioria dos dentistas não sabe nem para qual médico deveria encaminhar para fazer essa avaliação de como deveria ser feita uma estratégia contra o tabagismo. Que eu acho que a gente peca muito nisso, porque é um aspecto que, obviamente, tem uma questão muito relevante sob o ponto de vista de saúde geral da pessoa, de todo o malefício do cigarro, mas também especialmente na boca, né? Porque cigarro está completamente correlacionado com câncer de boca, cigarro está completamente relacionado com doença periodontal, né? Com perda dentária, Então, o que você sugere para um dentista em relação a, poxa, eu quero começar a ter esse olhar um pouco mais amplo? Como que você acha que deve ser a abordagem sobre esse quesito estilo de vida, assim, de um profissional da área odontológica, né? Na visão de um médico? Acho que deve ser frontal. Você parte, se for possível, dentro da abordagem ali, técnica, enfim, couber, acho que tem que ser frontal. O cuidado em saúde, né, as abordagens naquelas áreas de atuação do estilo de vida, não é só o médico que tem capacitação para isso. Assim. Inclusive, eu acabei de terminar um curso agora, um curso do American College of Lifestyle Medicine, né? Vou prestar prova agora em novembro para tentar receber o título. E essa certificação internacional em estilo de vida é para médicos e não médicos, outros profissionais da área de saúde. Então, não é uma coisa exclusiva para médicos, né? Então, todos os profissionais da área de saúde têm esse tipo de possibilidade de certificar internacionalmente em estilo de vida. Né? Eu acho que isso tem que ser de forma frontal, devia ser rotina, na minha visão, principalmente em coisas que são de extrema importância na área de intersecção, por exemplo, a questão do tabagismo. Né? Aprender e se capacitar como abordar esses pacientes, eu acho que é de extrema valia, porque existem técnicas de abordagem, né? Mas dando um exemplo prático, né, na questão do tabagismo, identificar a pessoa que fuma, você sabe que ela precisa parar de fumar, porque parar de fumar é um mau hábito, que o cigarro está comprometendo a saúde bucal dessa pessoa e provavelmente está comprometendo a saúde como um todo dessa pessoa. Provavelmente não, com certeza está, né? E que ela, de uma forma espontânea, manifesta interesse em parar de fumar, ou seja, ela entrou na fase contemplativa da mudança do comportamento, sim, essa pessoa deve ser abordada frontalmente e encaminhada para o médico que, né, atua como tratamento antitabágico, com certeza. Seja o pneumologista, seja o cardiologista, seja quem for, mas ele deve ser encaminhado, sim, para esse tipo de tratamento. Né? Isso vai beneficiar ele de forma absurda. Pra você ter uma noção, assim, tem dados assim, que mostram que ele parando de fumar no primeiro ano, ele reduz o risco cardiovascular em 50%. O risco de um evento cardiovascular em 50%. Né? É um benefício gigantesco, né? Olha o benefício que você está gerando para essa pessoa. Sim. Né? E da mesma forma, a pessoa que fuma, que você identifica que fuma, que está gerando malefícios, e que ela não manifesta interesse em parar de fumar, pelo menos uma conversa motivacional, explicando dos riscos, do que está acontecendo com ela, o que o cigarro está causando e o potencial malefício futuro de tudo isso, deve ser também abordado. Não sei de qual maneira, assim, e qual vamos dizer assim, o espaço que teria isso dentro de uma consulta odontológica, mas deveria sim ser abordado para que ela tivesse pelo menos a oportunidade de mais informação de qualidade, para que ela passe da fase pré-contemplativa para contemplativa e procure ajuda. Fantástico. O que eu percebo é que, como de maneira geral o dentista talvez não tenha a formação ou o preparo, esse assunto acaba ficando de lado até por próprio medo de alguns questionamentos ou de dúvidas que surgirem e não ter
resposta adequada, esse enfrentamento, principalmente contra o tabagismo, por exemplo, acaba ficando de lado, sabe? Então, mas fantástico, acho que é isso mesmo, como você falou, tem que ser frontal, né? O que está sendo visto ali tem que ser falado de maneira direta, correta, né? Sem floreios, assim, né? Eu acho que é dessa forma que eu também enxergo. Acho que sim, e só, assim, lógico que não estigmatizar, a comunicação pode ser prejudicial, mas assim, de forma adequada, né? Bem comunicada, sabendo a linguagem adequada, o momento certo de falar, acho que é uma obrigação nossa, assim, sabe? Logicamente que estigmatizar, falar de forma inadequada, tudo isso pode ser prejudicial também, né? Então precisa aprender como comunicar, como abordar. Até porque cada pessoa vai entender aquilo de uma forma, né? Então você entender a pessoa que você está falando, né? Para ver a forma de comunicação, isso é algo fundamental, né? Exatamente. Ótimo, muito bom. E a gente está dando exemplo aqui do tabagismo, que é algo bastante frequente e muito claro, assim, né? Mas, por exemplo, você identificou uma pessoa com cárie, você, poxa, come muito doce, come açúcar, né? Coisas que mudam o pH da boca, enfim. Ou seja, aspectos nutricionais, por exemplo, você identifica possível sobrepeso, obesidade, né? Isso é muito frequente também, cada vez mais frequente na população. Também, né? Abordar dessa forma, né? Poxa, pelo menos sugerir mudanças nessa área, né? Questões nutricionais, otimização nutricional, envolver outros profissionais, como os nutricionistas, né? E então, assim, em tudo, né? Tudo. Então, eu acho que esse lado da saúde que a gente falou no início, que a gente não foi capacitado, mas que é possível se capacitar dentro dessa área, de extrema valia, a gente pode gerar muito benefício para os nossos pacientes e extrapolar muito da nossa área de atuação. Então, assim, a gente pode expandir muito e sair daquele quadrado que você falou. Sim, legal. Que acaba limitando a atuação e ficando uma coisa mais simples. Muito bom, adorei o nosso papo, porque acho que está sendo interessante tanto não só para profissional da saúde, mas como acho que ouvintes em geral, acho que talvez estejam interessados nesse nosso bate-papo. Pessoal, o Henrique, além de ser um grande médico, tudo que ele fala, ele é. Então, se ele conversa sobre essa questão de um estilo de vida saudável, é porque efetivamente ele leva isso para a vida dele, para a vida da família dele. E isso é uma coisa muito bonita de se ver. E eu percebo ao longo desses anos de amizade com ele que isso tem sido incorporado de uma forma cada vez mais intensa e como realmente um grande hábito, assim, né? Pessoal, o papo tá muito bom, né? E até por conta disso que a gente vai separar esse episódio em 2. Então nós temos a primeira parte. Te espero lá.